Olá pessoal, tudo bem? Como vão com vocês? Passamos um bom tempo novamente sem fazer os vídeos, né? Porque foi época das festas, Natal, Ano Novo. Agora em janeiro fui à escola bíblica na nossa igreja, EBF, né? Com as crianças. Então, várias atividades uma atrás da outra. Mas como eu tento fazer cada mês um vídeo, hoje estamos finalizando o segundo volume da vida de Jesus, certo? Hoje o nosso tema é sobre a ressurreição de Cristo. E depois vamos ver qual é o próximo tema que vamos ter. Mas eu gostaria também de agradecer a todos os meus seguidores pela fidelidade em ver os vídeos. Não importa para mim a quantidade de seguidores, porque o meu alvo é que sigam a Jesus. Através do conhecimento da palavra de Deus, as histórias bíblicas aqui, que seus filhos, seus netos, suas famílias possam conhecer a verdade do Evangelho, que é Cristo Jesus, né? E me perdoe se eu não tenho sido tão assídua, e de responder também, eu não sou boa em tecnologia, não gosto muito de tecnologia, saí do Facebook, saí do Instagram, então eu tenho agora só o meu programa do YouTube. Eu não quero tantas atividades na tecnologia, eu prefiro ter mais tempo com as coisas de Deus e com outras atividades mais importantes. E mesmo assim eu tento sentar uma vez e olhar e contactar com aqueles, principalmente os novos que entram, mas orem por mim e divulguem juntamente comigo. O mais importante é isso, proclamar a palavra de Deus, com essa facilidade que nós temos hoje, através da internet. Amém? Então, nosso cântico de hoje fala sobre a ressurreição de Cristo, que ele vive, ele morreu, mas ressuscitou. Ele vive, 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 ele vive, ele vive, ressuscitou, venceu a morte, hoje está vivo e para sempre, eternamente. Ele vive, 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 ele vive, ele vive, foi para os céus e muito breve virá buscar-nos para si. Mais uma vez. Ele vive, 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 ele vive, ele vive, ressuscitou, venceu a morte, hoje está vivo e para sempre, eternamente. Ele vive, 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 ele vive, ele vive, foi para os céus e muito breve virá buscar-nos para si. Que lindo, que maravilhoso saber que o nosso Jesus, aquele que morreu por nós, um dia voltará para nos buscar. Que a sua morte não foi em vão, teve um grande propósito para nós, e isso é muito valoroso. E o nosso versículo de hoje está baseado em João 11, 25. E diz: disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25a. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Talvez você não vê muito significado nesse versículo. Mas ele tem um grande significado e um grande valor. Todas as pessoas morreram e ninguém ressuscitou. Sim, houve a ressurreição de Lázaro. Contando a história para as crianças, eles falaram, mas Lázaro ressuscitou. Eu disse, sim, ressuscitou, mas depois ele morreu novamente. E essa segunda morte, ele tem que esperar para ressuscitar junto com todos naquele dia, na volta de Cristo. Mas foi o único que morreu e ressuscitou. Então, a ressurreição de Cristo foi para nos trazer vida, a vida eterna.
E nós já podemos viver essa vida de Cristo na nossa vida. Uma vida diferente em um mundo tão mau, um mundo em que as pessoas estão realmente desesperados, angustiados, medrosos com tudo que está acontecendo, com tantas guerras, tantas situações amedrontadoras, mas nós podemos, com Cristo Jesus, sentir paz em meio a tantos caos. Sim, você ouviu certo. Você pode, com Jesus, independente das circunstâncias, sentir paz no seu coração. E foi por causa dessa ressurreição, foi por causa da morte de Cristo, que Ele veio nos trazer paz e a garantia de um dia podermos morar no céu com Ele. Então, nossa história de hoje está baseada justamente em Mateus 28, 1 a 15. E nós conhecemos a história de tudo aquilo que aconteceu. Na última lição, nós vimos a história de quando eles foram, quando Jesus morreu, né? E eles ficaram angustiados, os discípulos. E agora o que vai acontecer da gente? O que vai ser de nós? Ele não está mais aqui. Será que vão fazer algo conosco? O que será que vai acontecer? Mas Jesus, antes de morrer, tinha dito: eu voltarei, eu ressuscitarei. E parece que muitos dos discípulos esqueceram disso que ele tinha falado. Jesus morreu na sexta e no sábado, Maria foi lá. No sábado ela se preparou para no domingo levar perfumarias para o túmulo de Jesus. Foram todas preparadas, querendo visitar o túmulo de Jesus. Esqueceram do que Jesus tinha dito, que ressuscitaria. Mas algo de repente aconteceu no terceiro dia, como foi dito. No terceiro dia, como foi dito, algo surpreendente aconteceu. O túmulo foi aberto. Os sacerdotes colocaram soldados ali para guardar a porta do túmulo, para não roubarem o corpo de Jesus. Mas o que acontece? A pedra é removida, aqueles soldados amedrontados caem no chão, desesperados. O que vai ser de nós? O que vai acontecer conosco agora, com tudo isso aqui? E quando Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e a outra Maria chegam lá, qual foi a sua surpresa? Ali estava o anjo na porta do túmulo. E elas ficaram amedrontadas. E o anjo disse: não tenham medo. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver ali no versículo 10 que o anjo falou com elas. Elas foram ao sepulcro, só que em meio a essa situação, lá no versículo 2, diz que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Quem poderia fazer isso? Ninguém. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram assombrados e como mortos, apavorados, qual nunca tinha acontecido. Mas o anjo, respondendo às mulheres, disse: não tenhais medo, não tenhais medo, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. De que você está tendo medo? A quem você vai buscar quando está com medo? A quem você procura quando você tem medo? Aqui nós vemos claramente que ela foi buscar Jesus.
e ficou apavorada por não ver o seu mestre ali. E aí, a grande alegria, o anjo diz assim: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. E elas entram naquele lugar. E o anjo disse: ide, pois, imediatamente, e dizei aos discípulos que Jesus ressuscitou. Imagina a alegria delas, talvez elas queriam ficar o tempo todo ali, conversando com o anjo, mas eles correram e foram apressadamente contar para os discípulos. Mas houve também um grande reboliço ali na sinagoga. Vários soldados que estavam guardando o túmulo chegaram ali e dizer para eles: olha, algo estrondoso aconteceu. A porta do túmulo foi aberta. E Jesus não está lá, não foi roubado, porque nós não dormimos. Nós estávamos acordados. E aqueles escribas e sacerdotes ficaram temendo. E agora, o que será de nós? Vocês têm que mentir. Vocês precisam dizer que roubaram o corpo de Jesus. Não é possível uma coisa dessa. Por bastante dinheiro, os corruptos fizeram isso. Quantas pessoas são corruptas por dinheiro, suja o seu nome, mentem, fazem desgraças. Nem temor a Deus, nem temor a Jesus eles tiveram em saber que aconteceu aquele grande milagre. Eles disseram: você tem que dizer que roubaram o corpo de Jesus. Os judeus receberam essa notícia com muita raiva. Esses corruptos, mentirosos, nem mesmo sabendo do grande milagre, admitiram aceitar a verdade. Primeiro ponto, a certeza e garantia que Jesus ressuscitou. O túmulo estava vazio. O túmulo se encontrava vazio. E quem vai a Jerusalém pode entrar lá e ver o que está escrito. He has risen. Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Sim, ele não está enterrado mais, mas ele está aqui comigo. Ele está aí com você. Sim. Será que você pode crer nisso? Ele vê tudo que você faz, ele conhece tuas necessidades, ele conhece os teus problemas, ele quer te ajudar, ele quer te socorrer, mas é necessário que você creia que ele existe e que ele está pronto a te ajudar. E durante essa situação, enquanto eles foram lá, Maria foi dar a notícia para os discípulos. E correndo, João e Pedro foram correndo ao túmulo. E ao chegar lá, perto do túmulo, eles viram que realmente era verdade. O anjo do Senhor estava sentado ali. Há um anjo que quer te cuidar também. Há um anjo de Deus que está conosco. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Que coisa maravilhosa, nós não estamos sós. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ele te ama, ele te vê, ele morreu por você, ele quer que você vá para a eternidade morar com ele lá no céu. Mas é necessário que a gente creia que ele existe. A gente tem que crer nessa realidade. Se a gente não crê, nada acontece com a nossa vida. A palavra de Deus diz: felizes são aqueles que não viram, mas creram. E ele disse, o anjo disse a elas, e indo elas dar as boas novas aos discípulos, Jesus sai ao encontro. Ai, que maravilhoso! Naquele momento em que os discípulos estavam ali chegando, Maria também chegou, e ali
Maria, triste por não ver o mestre, ela começa a chorar. E ela pensa que quem estava ali era o carpinteiro, o coveiro, que estava cuidando de Jesus. Mas não era o coveiro. Ela, chorando perto do túmulo, disse: por favor, me diga onde colocaram o corpo do nosso mestre. Por favor, me diga. E aí, o que aconteceu? Naquele momento desesperador de Maria, Jesus se apresenta a Maria. E quando se apresenta a Maria, Jesus disse: Maria. E ela reconheceu a voz do seu mestre. Por que choras? Estou aqui, estou vivo. Maria. Jesus te chama pelo teu nome. Zilda, eu estou aqui. Por que choras? O que precisas? Fala comigo, eu estou pronto a te ajudar. Assim é o nosso mestre. E o lindo disso tudo é que Jesus Cristo realmente vive para todo sempre. Aqueles soldados foram pagos. No versículo 15 diz que eles, recebendo o dinheiro, fizeram como foram instruídos. E foi divulgando este dito entre os judeus até o dia de hoje. Por isso que muitas pessoas hoje ainda não crêem na morte e ressurreição. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, porque Jesus disse para Maria: Maria, vai, avisa os discípulos que eu vou encontrar com eles lá na Galileia. E a notícia foi dada. E os discípulos, atemorizados, foram para encontrar com o mestre. Ah, que coisa maravilhosa! Quando Jesus se apresenta diante dos discípulos, os discípulos olham para ele e a certeza é essa, que ele, depois de ressuscitado, ele subiu ao céu. Ele subiu ao céu e está preparando um lugar para nós. João 14 diz: vou, mas deixo convosco o Consolador, o Espírito Santo. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sim, existe uma vida depois da morte. Essa a gente não pede para nascer, foi fruto de um relacionamento, mas a segunda vida, nós temos que aceitar Jesus como nosso Salvador, nascer de novo dentro do nosso coração. Deixar a vida velha e ter uma vida nova com Cristo. Mas essa você mesma tem que tomar a sua própria decisão. E se você crê, se você entrega a sua vida a Jesus, você sabe que o seu nome estará escrito no livro da vida. Que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus, realmente, ela é o caminho. É a boca de Deus para nós, que nos ensina o caminho para o céu. E o bom de tudo isso é saber que a cruz está vazia. A cruz está vazia. Não precisamos adorar a cruz. Não precisamos adorar imagens, porque ele não está mais lá na cruz. Não precisamos adorar a ninguém. Jesus disse: eu não divido a minha glória com ninguém. A honra, a glória, o poder e a adoração é dada somente a Ele, porque Ele é que é o Filho de Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, Deus, se não for através de mim. Eu venci a morte. Eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a água da vida. Eu.
Jesus. Amém? Então, pense bem nisso. É muito importante que o seu nome esteja escrito no livro da vida, porque só entrarão no céu aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Pai, muito obrigada, porque tu enviaste o teu filho Jesus para morrer na cruz por nós. E essa garantia é que tu mandaste o teu filho Jesus. Ele morreu, mas ressuscitou. E através desta ressurreição de Cristo, através desta morte de Cristo, nós temos acesso a Ti. Porque Ele é o único caminho que nos leva a Ti. Graças te damos porque podemos hoje decidir aceitar a Ti como Senhor e Salvador da nossa vida. E se hoje dissermos assim, Senhor Jesus, eu entrego o meu coração para Ti. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa-me todos os meus pecados, todas as coisas que eu tenho cometido que não Te agradou. Lava-me com Teu precioso sangue. Esta é nossa garantia de que podemos sentir hoje, no momento que oramos assim, a paz no nosso coração e que podemos desenvolver a nossa fé, lendo a Tua palavra, orando, tendo cada vez mais comunhão íntima contigo. Aí ouviremos mais a Tua voz, conheceremos a Ti melhor e seremos mais felizes, guiados, guardados, protegidos, sustentados por Ti. Que bom, Pai, porque Tu não nos deixas só. Obrigada, Jesus, porque Tu foste ao céu, mas deixaste conosco o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso guia, o nosso protetor. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. A paz do Senhor.